Olá, estamos mais uma vez aqui com os nossos vídeos semanais dos verbetes do nosso dicionário de Escola do Campo. Meu nome é Osiel Barbosa Teixeira, sou estudante de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará, UES, vinculado ao Grupo de Pesquisa e Ontologia do Ser Social, o GPOSH, e semanalmente temos os nossos verbetes. Esse eu fiquei com as articulações em defesa da reforma agrária, né? Esse contexto de defesa de reforma agrária, ele nasce lá no período militar, né, de 1964 a 1985. Mais especificamente, em 1969, né, nasceu a ABRA, que é a Associação Brasileira de Reforma Agrária. Foi José Gomes da Silva, né, um agrônomo, defensor, militante desse projeto nacional de reforma agrária, que criou essa associação. E essa associação, ela ajudava a mobilização e os debates para a política de instituição da reforma agrária. A partir da ABRA, né, com outras instituições de lutas sociais, como Pastoral Operária, como o CONTAC, que era o Conselho Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, se formaram e lançaram uma campanha, se uniram e lançaram uma campanha nacional de reforma agrária, né? Com o período militar já estava no seu final, né, lá em meados de 1980, essas associações, elas conseguiram, né, no Congresso, entrar com alguns recursos no Congresso Nacional. Daí, com o governo das diretas já, com o Tancredo Neves, né, em 1985, com o fim da ditadura militar, só que Tancredo não assumiu, daí assumiu o Sarney, né, e essa mobilização, ela levou para o Congresso essa questão da reforma agrária, né, e lá realmente foi colocado, inclusive na Constituinte de 88, os artigos 184 a 186, eles falam justamente exclusivo dessa questão das terras, né, da questão agrária no Brasil. Só que os artigos eles ficaram um pouco abertos, no sentido de não o do governo, né, não se comprometer totalmente a implantar essa política de reforma agrária. O que fez com que, né, a bancada ruralista, que até hoje permanece, entrasse lá com recursos, né, criasse lá leis e para que isso não ocorresse, essa reforma agrária popular. A partir disso, os movimentos sociais encabeçados pelo MST, né, começaram as invasões de fazendas não produtivas, né, colocando uma pressão popular no governo de implementação dessa reforma. Daí, em 1993, no dia 25 de fevereiro, né, foi estipulada, que ficou conhecida como Lei da Reforma Agrária, a Lei 8.629, que ficou conhecida como Lei da Reforma Agrária, né, porque essa daí ia implementar a política de reforma agrária, né, popular, de verdade. Entretanto, né, essa reforma agrária no Brasil, ela anda meio devagar por conta justamente dessa bancada ruralista, né, enfrentar o agro, né, o famoso agronegócio. Com a eleição do Sarney, a primeira proposta, né, que foi justamente a ABRA e esses outros movimentos, eles conseguiram o primeiro Programa Nacional de Reforma Agrária, né, no governo Sarney, de 1985. Entretanto, a proposta inicial era de assentar 1.400.000 famílias, né, nos assentamentos de reforma agrária. Mais uma vez, essa reforma não foi para frente devido a essa questão burocrática no Congresso Nacional e ficou engavetada, sendo voltada em 1993. Então, esses movimentos, eles são de extrema importância no sentido de a partir da ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária, de articular a luta pela reforma agrária no Brasil. Nós sabemos que essa reforma agrária ela não foi implantada ainda devido a essa pressão da bancada ruralista, né, do capitalismo produtivo no campo, que cria inúmeras formas de inibir esse processo de democratização da terra e de emancipação humana no Brasil. Mas isso é de extrema importância, esses movimentos se articularem e continuar na luta de classe, essa luta pela emancipação da terra
e dos sujeitos do campo. Pessoal, é isso. Curtam a nossa página, compartilhem os nossos vídeos, deixem seus comentários. Se vocês tiverem alguma sugestão, dúvidas, coloquem nos comentários para que a gente possa trazer os verbetes que interessam a vocês. Até a próxima, pessoal, então.